Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder. Embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Boa tarde, estamos começando o Conexão Céu e estamos em clima de Copa do Mundo, mas a nossa Copa aqui é a Copa dos Valores. O que faz alguém ser um verdadeiro campeão?
Na realidade, o caráter vale mais do que o troféu. E para este Conexão Céu, eu trago aqui comigo na bancada Mariana, Maria Luísa e Noemi. Nós vamos discutir exatamente esses assuntos, esses valores que nós precisamos ter para sermos um verdadeiro campeão. Eu vou passar agora a oportunidade para as meninas e cada uma delas vai dizer o boa tarde, Conexão Céu, boa tarde mamãe, boa tarde papai, enfim, nós estamos no Conexão Céu, na Copa dos Valores. Boa tarde, Noemi. Boa tarde para vocês também. Não é a primeira vez que você vem aqui, não é, Noemi? Já é a segunda vez, não é isso? Já. Que coisa boa, e eu gostei muito da primeira vez, viu? Espero que você se sinta muito bem também nessa ocasião. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde. É a primeira vez que você participa do programa. É. Tá nervosa? Não, mas meu pai me botou no medo antes de vir. Ele falou que era pra não ter vergonha. Não ter vergonha? Não é preciso ter vergonha. Boa tarde, Mariana. Boa tarde também a todos que estão assistindo o programa. Que legal. E também não é a primeira vez que você participa. Não, não é. Mas é a segunda vez ou já participou é outras a vezes? segunda. Segunda vez. Quer E a dizer, primeira vez? Não, é a terceira, eu acho. Terceira vez já? Eu acho. Então já está bem à vontade com o programa e a gente vai então aproveitar para falar exatamente o que nós pensamos sobre este programa, tá certo? Então a gente está vendo aí várias pessoas participando da Copa do Mundo. Vocês poderiam dizer o nome de um jogador que está participando da Copa do Mundo? Neymar. Matheus Cunha. Matheus Cunha, Vini Neymar. Quem? Vini Júnior. Vini Júnior. São os craques, né? Mas será que existem craques de verdade? Porque, na realidade, as pessoas chamam de craques aqueles que estão lá na Copa jogando um bom futebol. Mas o craque de verdade, ele precisa ter outras características, outros valores, que não apenas jogar bola. Muitas vezes você tem um bom jogador de futebol ou um bom atleta em outra modalidade, mas ele tem um mau caráter. E aí não dá para a gente dizer que ele é um craque, principalmente quando nós estamos aqui falando da nossa Copa de Valores. Então, por exemplo, o craque, ele precisa ser um cooperador, certo? Ele precisa cooperar com toda a equipe. E este ano, pela primeira vez, a Copa vai ser realizada em 3 países. Percebemos que para acontecer isso, deve haver uma grande cooperação entre esses 3 países para poder realizar as partidas de futebol, não é? Bem como o próprio time é dividido em posições, onde cada posição executa uma tarefa para que haja uma cooperação, né? Então, quando falamos de caráter, a cooperação é considerada um pilar fundamental. Então, é fundamental que haja cooperação para que a pessoa realmente seja considerada uma pessoa de bom caráter. Então, aquela pessoa que colabora com outras pessoas, ela também é considerada uma pessoa que tem um bom caráter por causa disso. Então, olha só, na psicologia, a cooperação é um traço de caráter essencial, refletindo a capacidade de uma pessoa se identificar com os outros, aceitar diferenças e priorizar o bem comum em vez de agir de forma puramente egoísta. Então percebam como é importante a cooperação. Nós falamos para vocês que esta Copa do Mundo está sendo realizada em 3 países. Eu vou colocar agora a bandeira desses 3 países e vou ver se vocês conhecem as bandeiras dos países que estão sediando a Copa do Mundo. Eu vou perguntar para Noemi. Se você acertar, vai aparecer a palavra certa, a resposta certa. Noemi, essa primeira bandeira é de que país? Estados Unidos. Menina sabida, vamos ver se você vai acertar.
Eita, Noemi! Acertou. Primeira chance já foi liquidada por Noemi. Agora eu quero saber de Maria Luísa se ela aprendeu na escola ou no álbum, ou alguém mostrou essa bandeira. Que bandeira é essa? De que país é essa bandeira? Essa segunda bandeira, Maria Luísa? Canadá. Canadá. Quem está lá no Canadá é o Deição. Um abraço, Deição. Acertou, que maravilha, parabéns para você. Agora com Mariana. Mariana, olha bem para essa bandeira aí. Você já deve saber qual o país sem nem olhar para a bandeira. Mas eu queria que você dissesse aí para mim. Fala para mim. É o México. Vamos ver se está certo. Eita, que coisa boa, vocês acertaram. Então nós estamos falando de cooperação. Esses países com certeza cooperaram em termos de segurança, em termos de transporte, de alojamento, enfim, fizeram tudo organizado para poder trazer tanto os times de futebol, as equipes, como também os torcedores que precisavam ir para os estádios e para os hotéis para presenciar a Copa do Mundo. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte: quando se trata de cooperação, por exemplo, vocês acham que é importante cooperar? A mãe de vocês, algumas vezes, pede para que vocês cooperem com algumas tarefas? Por exemplo, Sim. Noemi, que tarefa mamãe ou papai às vezes pede para você cooperar em casa? Tem vezes que eles pedem pra eu fazer o Kumon. O Kumon, que é o que? A tarefa de casa? É um cursinho que ensina sobre matemática. É estudar a lição de casa, né? Estudar os deveres que a escola passa. Isso é uma forma de você fazer sua atividade. E cooperar, tipo, você brincou e deixou os brinquedos na sala, desorganizado, e mamãe chega e diz assim: Noemi, guarda os seus brinquedos. Isso é cooperação? Acho que sim. Sim? E você faz isso? Tem vezes que... Às vezes, não todas as vezes. Pois é, cooperação é isso. Maria Luísa, como é que você coopera com mamãe e papai em sua casa? O que eu faço toda vez é guardar a louça, tirar o lixo. Às vezes minha mãe tem que me lembrar. E antes eu não escovava os dentes por conta própria, né? Aí minha mãe ficava mandando. Até hoje em dia ela ainda manda, só que eu já sei disso, né? Porque eu já cresci. Às vezes minha mãe também manda lavar a louça ou lavar o banheiro. Mas agora que a gente comprou o robozinho, a gente tá fazendo menos coisa em casa, né? Mas... O robozinho também coopera lá também. Que legal. E Mariana agora vai cooperar com a mamãe e o papai. O que é que Mariana coopera? Quase sempre lavar, secar, enxugar a louça, tudo junto. Então a louça é por sua conta. Lavar. E tem muita louça lá? Isso é um caso à parte. Aí arrumar a cama, arrumar meu quarto e etc. Certo. Então cooperar em casa, legal. Cooperar na escola, por exemplo, como é que eu posso cooperar com um amiguinho meu na escola? Acho que se ele estiver sofrendo bullying, avisar o professor, aos pais dele. E também dividir o lanche, se ele precisar. Muito bem, parabéns. Todas as pessoas são importantes? Vocês acham que todas as... Nós estamos falando em time de futebol. Vamos pensar num time de futebol. Todas as pessoas que participam daquele jogo, elas são importantes ou só tem um que é importante? Como é isso? Todos são importantes. Cada um tem uma função que deixa um time que deixa um time pra... Assim, um time... que possa ganhar, assim. Todos Então têm uma cada um função. tem. Então vamos lá. Já que você falou em cada um tem uma posição, deixa eu perguntar a vocês aqui, aí você completa quando você for responder. Mas fala, Maria Luísa, você ia falar uma coisa, fala. Uma dessas coisas que acontece é no Portugal. Porque no Portugal só paparicam o Cristiano Ronaldo, só que eles nunca ganharam, porque
normalmente o melhor ou o único bom é o Cristiano Ronaldo, mas o resto do time não consegue, né? Aí é só um bom. E meu pai até falou, porque não tem como ele vencer a Copa de todo mundo, só o Cristiano Ronaldo lá. Sim, mas se fosse só um time, por exemplo, de atacante e não tivesse goleiro. Se ti- Aí se todo tiver- mundo ia partir pra cima. Cada um é escalado com a função que tem mais habilidade. Então, se uma pessoa sequer faltar no time, já vai causar uma confusão, já que cada um é importante no time. Muito bem, todos são importantes. Vocês conheceriam a posição dos jogadores pelo número da camisa? Porque, Sim. deixa eu ver se tua camisa tem algum número. Tem o número 10. A tua tem algum número? Não sei. Tem? Tem não. Na sua não tem não. A de Noemi tem número? Tem qual? Não dá pra ver não, Noemi. Parece É que tem um 10. 10, veja a minha aí. Tem número? Tem? A minha? Não, de Também jeito tem, não. nenhum. Então nem a minha, nem a de Maria Luísa tem números. Mas as camisas dos jogadores, elas têm números, né? Então eu vou perguntar. Eu vou dar uma chance para Noemi acertar. Quem é o jogador que joga com a camisa número 1? Goleiro. Goleiro. Não, mas qual é o nome? Goleiro. Vamos ver se vai estar certo. Tá certa a resposta. Não. A número 2, alguém sabe quem joga com a número 2? Eu sei o nome do menino, né? Que joga Não, com a não é o camisa nome do jogador. É a posição. É a posição. Ponta esquerda? Não. Lateral. Ponta esquerda, ponta esquerda tem aí. A ponta esquerda é essa aqui, ó. Ponta esquerda é a número 11. Vamos ver se é verdade? Acho que Ponta esquerda, vamos ver se está certo. Eita, certo. A número 2, vocês lembram quem é? Lateral direito? Lateral direito. Vamos ver se está certo. Vou botar lateral direito. Será que tá certo? Tá certo. Zagueiro. Agora aquele camarada que faz Zagueiro. muito gol. Zagueiro. Zagueiro, 9. Vixe, Atacante? Ele é um atacante, mas como é o nome da Matheus função? Cunha. Não. acho que tem alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com central. Com quem? É Central. central alguma coisa. Centroavante. Vamos ver se é? Centroavante. Certa resposta. Vocês estão sabidas, firme no futebol. Mas assim, tem uma coisa bem legal para a gente pensar sobre isso. A gente viu que cada camisa representa uma posição dentro do campo, certo? Sim. Onde cada pessoa, como Mariana falou, exerce uma função, não é? Exerce uma função que tem mais habilidade. Vocês sabiam que na nossa casa, na sociedade, na igreja, o próprio Deus deu para as pessoas dons espirituais, onde cada uma exerce uma função e todos são edificados. É como se fosse um corpo humano, não é? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. E vocês percebem que o nosso corpo, cada parte tem uma função, a mão serve para pegar, o olho serve para ver, enfim, cada parte exerce uma função. Se uma dessas funções, Mariana, Maria Luísa e Noemi, eu vou dar a oportunidade de vocês responderem. Quando, por exemplo, na igreja, alguém deixa de fazer alguma coisa, pode isso sofrer consequências? Pode ser ruim? Alguém vai ter que trabalhar mais para poder fazer? Como é algo que vocês imaginam ser uma equipe que trabalha todo mundo cooperando e uma equipe que trabalha quando nem todos cooperam? O que é que vocês acham sobre isso? É algo ruim, porque assim eu vou falar no corpo que você disse que é igual à igreja. Então, se uma parte do corpo, como o pulmão, desligar, o corpo não funciona. Porque não vai respirar, vai ficar sem oxigênio e vai morrer, não é?
Eu não quis falar. Exatamente. E na igreja, assim, e se alguém deixar de fazer a parte dela? Não acontece também alguma coisa ruim, né? Fica chato, né? Acontece. Alguém deixar de fazer, se, por exemplo, se a gente não receber na igreja o ensinamento, vai ficar, as pessoas não vão. Como é que tem uma igreja sem ensinamento? É verdade. E o que você acha, Mariana? Como é que você enxerga essa questão de ter funções onde cada um coopera, se esforça, né, para que todos cheguem a um objetivo comum? Bom, a igreja e tudo que as pessoas trabalham em grupo, cada participante, cada pessoa que compõe esse grupo tem que fazer a sua parte, senão alguém vai ficar sobrecarregado. Por exemplo, mas que eu sou de uma função, minha função não é tão importante. Mas não funciona assim. Por exemplo, o nosso corpo. Se você bate o dedo mindinho do pé, você vai ficar mancando. Porque cada parte do nosso corpo é importante, assim como em outros lugares que as pessoas trabalham em grupo. É verdade. Às vezes a gente não se sente importante. Às vezes a gente pode até dizer assim, eu não sou importante. Mas você tem razão. Todos são importantes, né? Até a Bíblia fala sobre isso. Até aqueles que se julgam ser menos importantes devem ser também honrados, né? Devem ser mais honrados até para que se sintam importantes. Quer falar, Maria Luísa? Por exemplo, como o senhor falou do corpo humano. Tem muita coisa sobre que eu sei, só que eu vou falar sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são compostos por alguns componentes, né? Que são as células brancas, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e a plasma. A plasma, como ela é líquida, ela ajuda os glóbulos a migrarem, sabe? Aí os glóbulos vermelhos, eles levam oxigênio pelo corpo todo. E o que as pessoas muitos acham é que os glóbulos vermelhos são o próprio sangue. Que muita gente vê aqueles vídeos lá deles passando pela plasma, mas não. As plaquetas, elas servem para tampar feridas. E os glóbulos brancos nos protegem de bactérias, vírus e etc. Menina, você sabia que você está melhor do que a IA? E a vacina, ela não serve como proteção. A vacina, ela serve para nos avisar como cada bactéria funciona. Sim. Você pretende fazer medicina? Não? Nunca. Biologia? Talvez. Que legal, viu? Muito bem. Bem, o que faz alguém ser um verdadeiro campeão? Será que basta apenas ganhar todas as copas, todos os jogos, melhor dizendo, para ser um verdadeiro campeão? Deixa eu contar uma história para vocês. Esta é a 23ª edição da Copa do Mundo. Então, nós já temos aí 23 edições, 23 vezes que houve a Copa do Mundo. Nem sempre foi neste formato, tá? Começou com 13 participações, 13 seleções. Hoje nós temos 48 seleções, né? E também tem uma novidade, é a primeira vez que a Copa do Mundo está sendo realizada em 3 países. 3 países. Mas houve uma Copa onde uma seleção ganhou, mas houve algo que não foi legal. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Vou contar essa história e vou deixar ali para vocês verem o que é que aconteceu que não foi legal. Bem, nós temos aí, em 1986, a Argentina, ela foi campeã naquele ano. Ganhou da Alemanha na final por 3-2. Mas teve um jogo antes, nas quartas de final, que ela jogou contra a Inglaterra. E teve um lance onde aquele jogador ali, chamado Diego Maradona, fez um gol usando a mão. Aí eu pergunto a vocês,
Jogador pode pegar a bola com a mão? Não, é proibido. Qual é o único jogador que pode pegar a bola com a mão? Goleiro. O goleiro. goleiro, e olhe lá, se Quando ele for- sair da área dele, ele já não pode mais defender com a mão. Então- Parabéns. E também quando eu vi quando eles vão pro canto jogar pros outros jogadores, eles pegam a bola com a Pode, mão. lateral, mas ele está fora de campo. Dentro de campo, né? Muito bem, mas boa observação. Eu não tinha pensado nisso, não. Lateral, quando vai se bater o lateral, também se bate com a mão. O goleiro pode pegar com a mão dentro da área. O lateral é fora do campo. E se a bola bater na mão e não for intencional, tudo bem. Mas se ele intencionalmente pega a bola com a mão, Fizer de isto vai ser propósito. falta. E só que naquela época, em 1986, existiam apenas 4 juízes. 4 juízes. O juiz principal, os 2 bandeirinhas e o 4º árbitro. Não existia, como hoje vocês têm, por exemplo, se houver alguma falha, vai aparecer o VAR, que eles chamam de VAR, né? O árbitro que está ali numa cabine cheia de vídeo, olhando na televisão, olha por um ângulo, olha por outro e avisa ao árbitro de campo se aconteceu alguma coisa irregular. E ele vai lá e tem uma televisãozinha ali no campo que ele vai checar e vai dizer que não valeu porque houve irregularidade. Mas naquele ano de 1986 não existia nada disso. Era apenas o juiz e os árbitros que estavam em campo que, se observasse alguma irregularidade, marcava. Ele não marcou nada e o gol foi válido, não é? O gol de Maradona foi válido. Inclusive, colocaram o nome desse gol como sendo a mão de Deus, mas eu achei horrível, porque a mão de Deus não poderia estar ali de uma forma corrupta, né? De uma forma errada. E agora tem uma coisa muito interessante. Logo em seguida, em 1987, a FIFA, aqui, que organiza esse campeonato, ela começou a adotar uma coisa chamada Fair Play, que significa jogo limpo. E em 2012, o jogador da Alemanha, Klose, ele jogava no campeonato italiano. E o que é que aconteceu? Da mesma forma, ele fez um gol com a mão, tá? Ele fez um gol com a mão. E o juiz, então, marcou gol. Só que ele chegou e disse o seguinte: seu juiz, não foi assim. Não, eu marquei o gol com a mão. Então o juiz voltou atrás e não validou o gol. E ele ganhou um prêmio porque ele foi uma pessoa honesta. Então, ó, o fair play é uma expressão que significa jogar limpo. Não é apenas seguir as regras do jogo, mas também tratar as pessoas com respeito e bondade. Por exemplo, outra coisa que pode acontecer, alguém vai fazer o gol e já aconteceu isso, e o outro jogador de outro time caiu, se machucou, e ao invés dele levar vantagem e fazer o gol, ele parou e não quis marcar o gol. Já houve situações que o juiz marcou um gol irregular e a outra equipe, quando iniciou o jogo, toda ficou parada e deixou o adversário marcar um gol para que houvesse um empate. Então, essas atitudes, elas são consideradas de fair play. Quando o Klose foi entrevistado sobre esta situação, ele falou o seguinte: ele prefere vencer de forma limpa do que com trapaça, e que jogadores profissionais devem dar bons exemplos para as crianças que assistem às partidas. Então, no nosso país, muitas vezes, alguém vai querer levar vantagem fingindo que foi falta e cai. E aí agora a gente vai perguntar a vocês, porque uma coisa eu vou fazer o certo porque alguém está vendo. No caso aqui, já existe câmeras, já existe o árbitro de vídeo, todo mundo olhando, parece que não dá para enganar muito, né? Mas
nós devemos fazer o certo quando ninguém estiver vendo, porque Deus vê todas as coisas. E aí é muito melhor ganhar de forma limpa, tem muito mais sabor a vitória de forma limpa do que você ganhar trapaceando, tá certo? Então vamos lá para o fair play da vida, tá? O que é que você me diz sobre isso? O que é que vocês falam sobre essa história que eu contei de ganhar de forma honesta ou de ganhar de forma... Vale a pena ganhar trapaceando? O que é que vocês acham? Vale não, porque assim fica injusto pro outro time. Ah, mas trapaceou, jogou a bola com a mão. Não. Aí todo mundo achou, valeu, mas não valeu. Tem outra. Teve uma vez que aconteceu um fair play que apareceu no Instagram. Um time orou a Deus antes de começar a partida. Ele só marcou um gol entre 7 gols do time adversário. Aí quando acabou, ele chamou o time adversário para orar com ele. Muito bem, bom exemplo dado. Porque a gente tem também que aprender a ganhar, sendo humilde, né? Reconhecendo que nós ganhamos, mas não precisa, depois que eu ganhar, ficar zoando da cara do perdedor, não é? Eu posso até me solidarizar com aquele que perdeu, ir lá abraçar e desejar a ele que ele tenha boa sorte nos próximos jogos, né? Maria Luísa, quer falar um pouco sobre fair play? Sim, eu também tenho uma dúvida. Ele pegou a bola com a mão e tacou como se fosse handebol? Não, ele subiu para cabecear e tocou com a mão na bola e a bola entrou. O goleiro veio, né, até ele e na hora que o goleiro vinha, ele tocou a bola com a mão, passou por cima do goleiro e entrou no gol. Não foi uma coisa muito visível, entendeu? Ah, tá. E também eu queria falar sobre isso, né, de trapacear. Tipo, não dá pra entender. A pessoa trapaceia só pra ter a vitória. Mas a vitória, por exemplo, da Copa, é só um estado de ouro. E aqui no Brasil onde a gente vive, tem bastante ouro, ou pelo menos tinha. E não é uma coisa que você vai poder comer, vai poder fazer bem pra você. Só vai estar ganhando alguma coisa e não vai ter tanto valor sentimental. Você não vai ganhar uma família que, tipo, se a pessoa tiver coisas ruins com a família, não vai ganhar uma família nova. Então, essa questão de trapacear é só porque a pessoa quer se bajular, mas no final ela ainda se sente culpada. Algumas podem ter o coração mais frio do que as outras e não pensar assim. Mas tem pessoas que sim vão ficar tristes. E aquela pessoa, por exemplo, que perdeu e viu que foi uma trapaça, né? Vai ficar mais triste ainda, né? Assim. Isso também. Porque teve um dia que eu tava jogando baliô lá na escola e um menino se abaixou e a bola pegou na cabeça dele. Só que ele fez isso de propósito. A gente começou a gritar, se esgoelar pro homem lá que tava negociando. E o homem não fez nada. Ele só mandou a gente ficar com calma. E nesse tipo de... porque no baliô, se você tiver, por exemplo, você escorregou e caiu. Sim. Aí se a pessoa te acertar, o acerto é inválido. Mas se você se abaixar de propósito, não vale. Entendi. Então a gente percebe que existem regras, e é muito importante vocês aprenderem isso. Para todas as coisas existem regras. A nossa sociedade tem regras. Por exemplo, você já imaginou se não tivéssemos, se a gente vivesse numa cidade onde não tivesse regras de trânsito, como ia ser horrível, quando cada um poderia ir na hora que quisesse, só que existem regras, existe um sinal de trânsito onde tem ali o vermelho que deve parar. Então, essas regras do esporte também ensinam a cada um de nós as regras da vida, não é? E é interessante que
qual foi o motivo que a FIFA passou a adotar o fair play? Muito mais por conta dessas questões de ética, de respeito, de um esporte justo, e assim reduziu ali atitudes que prejudicavam o espírito do jogo, né? Então ali como, por exemplo, violência é punido, simulações, agressões, desrespeito aos árbitros, antijogo, por exemplo, você cair para simular uma falta, tentativas de obter vantagem a qualquer custo, não é? Então, o conceito do fair play envolve respeitar os adversários, árbitros e torcedores, cumprir as regras, é o que Maria Luísa falou, que existia uma regra aí no Baleô, né? Onde se tiver abaixado, se cair não pode, se bater a bola não conta ponto, mas ele fez de propósito, né? Cumprir as regras, ser honesto, mesmo quando o árbitro não percebe algo, porque assim, naquele caso que eu falei para vocês, que o jogador fez o gol com a mão e o árbitro disse, não, vai ser gol, e ele chegou depois e disse assim, não, seu árbitro, não foi gol não, porque bateu na minha mão e entrou, ou eu toquei com a mão e entrou, não é? Então, mesmo quando não estiver vendo, o importante é isso, tipo, papai e mamãe não estão em casa, ninguém está vendo, eu vou fazer coisa errada, quer falar, Mariana? Fala. Além, tipo, essa questão de ser honesto na hora de vencer. E também você fazer isso sabendo que é o certo. Não porque ninguém tá te vendo ou porque você acha que vai ganhar uma recompensa por isso. Pronto. Então, assim, ó, evitar violência e trapaças, demonstrar solidariedade e respeito. Então, fair play é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Nós falamos aqui de equipes campeãs do mundo, tá? Quer falar mais alguma coisa do fair play? É que teve uma vez que a gente estava jogando ando queimada. Aí o meu time perdeu, mas eu também fiquei feliz e também teve um pouco de um sentimento bom, porque eu fui a última a ser queimada. Sim, você foi a última, perdeu, mas foi a última a ser queimada. Foi. Demorou mais. Tudo bem, é isso aí. Eu gostei. É reconhecer que você fez o melhor e a vitória ou a derrota é uma consequência. Pode ser uma coisa que envolva a capacidade do outro time de estar mais preparado do que o time de vocês, que em outra ocasião vocês podem se preparar mais. Pode ser até uma coisa de sorte, não é? Naquele dia, o time mais preparado perdeu para um time menos preparado porque não teve sorte. Mas a sua atitude foi nobre. Mesmo perdendo, você reconheceu que foi legal porque você foi a última a sair, promovendo assim a derrota. Vocês perderam, mas sendo a última, você foi a que mais resistiu, né, para poder ganhar. Bem, vocês sabiam que dessas 48 seleções que estão participando da Copa, apenas 7 que estão participando, porque tem uma que não está participando, tá? Foram campeões. No total, foram 8 seleções campeãs durante essas 23 edições. Então, dessas 23 edições, apenas 8 seleções foram campeãs. Vocês saberiam me dizer, vocês saberiam identificar pelas bandeiras quais as seleções que foram campeãs e quantas vezes essas seleções foram campeãs? Nós vamos fazer esse teste, mas eu acho que também o pessoal de casa vai gostar e eu vou querer que o pessoal de casa também aproveite a oportunidade para dizer que país representa aquela bandeira, que foi um país campeão da Copa do Mundo, e também quantas vezes. Eu vou colocar aqui para ver se vocês acertam essa pergunta, né? Então vou perguntar aqui
Vou começar com Noemi. Noemi, essa bandeira aqui, você sabe de que país é essa primeira? Conhece? Que bandeira você conhece aí? Que país você conhece? Diga só uma. Eu conheço aquela última que A última? Então vamos lá. Que país é esse? aquele ali é o Brasil que Menina, calma. Brasil. Essa é a bandeira do Brasil. E quantas vezes o Brasil foi campeão? ele teve 5 títulos. Cinco títulos. Vamos ver se está certo isso. Aê! Quem mais conhece? Que bandeira aí está em evidência aí? Essa aí. Qual, Mariana? Argentina. Argentina. Qual é a Argentina? Essa aqui. Terceira? Aham. Então vamos lá. Argentina. Vamos ver se está certo? Tá certo. E quantas vezes a Argentina foi campeã? Se eu não me engano, 3. 3 vezes. Eita, tá certo. Agora, Maria Luísa. Esse daí é da Inglaterra. Qual que é da Inglaterra? A branca com vermelho. A branca com a cruz vermelha. Vamos ver se tá certo. Inglaterra. Tá certa a resposta. E quantas vezes ela foi campeã? Eu acho que 2. Hã? 2? 2 foi um chute. Vamos ver se tá certo. Tá errado. Não mexeu. 4? Não, também não. 4 também não. 3? 3, vamos lá. 3 também não. 1? Ah, é? Agora tá faltando um país aí que jogou hoje e perdeu. Jogou hoje não. Eu sei. É a Alemanha. Vamos lá. Que país é esse aí? Alemanha. Alemanha. Vamos ver se vocês acertaram o país pelo menos. Alemanha. Tá certa a resposta. E quantas vezes a Alemanha foi campeã? 2? Não vai chutar. Se é para chutar. Chute. 4. 4 vezes. Chutou bem. Mais 4 seleções também foram campeãs da Copa do Mundo. Essa primeira bandeira aí, alguém sabe qual é? Essa é a Itália. Itália. Só que a Itália não está nessa Copa porque não se classificou. Quantas vezes a Itália foi... Ela também ganhou muitos títulos. Quantas vezes a Itália foi campeã? Eita, eu vou chutar. Chuta. 4? 4 vezes. Menina, vocês estão chutando melhor do que eles, porque eles chutaram e não se classificaram, e vocês estão chutando e estão acertando. Essa segunda bandeira aí, de que país é esse? Uruguai. Uruguai. Vamos ver se tá certo? Tá certa a resposta. Foi a primeira vez que foi realizada uma Copa do Mundo, foi no Uruguai. Quantas vezes o Uruguai foi campeão? Acho que 2? Rapaz, deixa eu ver Ou aqui. pode 2 vezes, certa a resposta. Agora, um outro país que está lá na Europa. Que país é esse? Pai não é minha, agora eu sei. Começa com a letra E. Espanha. Tá certa a resposta. E quantas vezes a Espanha foi campeã? Vou chutar. Hã? Chuta para acertar no gol, vai. 3. Não. Eu sei. 3, deixa eu ver, tá errado. Então, Vai. Mas não é nome que tem que acertar? Acho que 2. 2, vamos ver. tá errado. Quantas vezes a Espanha foi campeã, Pode Mariana? ser. Uma vez. Acertou, Mariana. O último país agora, pra gente terminar. França. França. Eita, como vocês gostam de bandeira certa. Quantas vezes a França foi campeã? 3? 3? 3. Eu vou colocar 3, mas eu sei que tá errado. 4? Eu vou colocar 4, mas eu sei que tá errado. 2? Aí eu acho. Aí vocês acertaram. Então, assim, é interessante que nós temos aqui de tantos times que estão disputando, nós temos uma quantidade pequena de times que já chegaram a uma conclusão do campeonato. Chegaram à última
a última etapa, foram campeões, né? Mas como eu contei a história para vocês, uma dessas seleções foi campeã e houve aquele incidente lá atrás, quando ele colocou a bola na mão, com a mão, né? E foi o gol, infelizmente não foi marcado, e naquele ano a Argentina foi campeã. Não foi uma coisa legal, mas trouxe muitos ensinamentos para a gente. No futebol, existem também, o juiz utiliza de cartões. Vocês sabiam que, para que serve o cartão, por exemplo? Cartão serve para, assim, se alguém subir no lucro, vão dizer que tá errado isso e que não pode fazer de novo. Cartão amarelo porque tem mais uma chance, mas se for cartão vermelho é porque tá expulso. Então, cartão amarelo é quando a pessoa comete um erro, uma falta. E não é uma falta que é tipo assim, eu vou te dar um cartão, mas você vai ter oportunidade. Vai ter uma segunda chance. Já o cartão vermelho, a pessoa é expulsa, não é assim? Pronto, então vocês já sabem uma das regras do futebol. A gente precisa também na nossa vida expulsar as atitudes ruins, não é assim? Então, nós vamos agora brincar de expulsar, tá? Deixa eu ver aqui o que a gente vai expulsar. Vamos expulsar as nossas atitudes ruins. Eu vou pedir para Noemi comentar a número 1. Você daria cartão vermelho para uma criança que desobedece os pais? Daria. Por que você daria o cartão vermelho? Não pode desobedecer os pais? Porque não pode desobedecer os pais, porque eles merecem muito respeito e comandam a casa. Muito bem. E Maria Luísa, furar filas. Você daria um cartão vermelho para as pessoas que furam fila? Sim, porque essas pessoas podem até furar a fila aqui na Terra, deixar as pessoas com raiva, porque talvez estejam esperando há muito tempo, mas não dá pra furar a fila do céu. E também isso é errado e deixa a pessoa que ela foi pra frente magoada. Esses dias mesmo teve uma festinha na minha escola e a menina foi pra trás de um garoto que já tava na fila do lanche há muito tempo e a gente tava com fome, né? Eu tava com vontade de comer o bolo e tal. E aí a menina entrou na minha frente e eu falei: ei, você tá furando fila, vai lá pra trás ou pede pro garoto ir pra trás e você troca de lugar pro ele. Porque não é pra ele você ir pra frente dele, porque aí vai ter mais uma pessoa na fila. Você vem pra cá e ele vai lá pra trás. Ela falou: não, é que antes eu deixei ele ficar na minha frente e agora ele deixou eu ficar na minha. Aí eu falei: ô, Pro, ela tá furando fila. Ela falou: eu vou ver isso. E aí ela foi lá. Em vez de botar a menina pra trás, ela botou ela lá pra frente pra comer o bolo primeiro. Eu e ela, a menina. Então ela não castigou, ela valorizou aquela atitude errada, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa criança não vai aprender, vai fazer outras vezes e vai ficar chato, porque independente se a pessoa chegou ali há muito tempo, existe uma ordem a ser cumprida. Ela chegou primeiro e ela tem ali a prioridade de estar ali na frente. Agora sim, em alguns casos, existem pessoas que podem ter um atendimento preferencial. Pessoas com deficiência, pessoas mães grávidas, mães com filhos no colo. Então, existem alguns momentos em que essas pessoas recebem a preferência porque elas estão em uma condição que foi ali, pessoas idosas, né? Que foi beneficiada por aquela condição. Então, a gente também tem que entender isso, tá certo? Mariana, zombar de alguém com incapacidade física, você daria cartão vermelho e por quê? Sim, eu daria um cartão vermelho para essa pessoa, porque a pessoa ser incapaz de fazer algo que eu consigo não torna ela pior do que eu por isso.
ela tem que ser respeitada e valorizada da mesma forma que eu respeito e valorizo as outras pessoas. Muito bem. Eu vou começar agora do último. Noemi, você daria cartão vermelho para quem joga lixo num local que não deveria jogar? Daria, porque além das pessoas também serem valorizadas, como Mariana falou, tem que valorizar a terra, que na aula de ciências falaram que as árvores têm vida, e a terra dá muito pra gente. E se a gente não valorizar, a terra vai acabar morrendo, e a gente também não vai ter condições de sobreviver. Muito bem. É o respeito à natureza, né? Jogar lixo no local inadequado pode trazer consequências para a natureza. E sobre violência e brigas, Maria Luísa, você daria cartão vermelho e por quê? Daria. Eu às vezes brigo sim quando eu tô com muita raiva, mas eu não bato na pessoa e também não toco muito na ferida dela. Violência e brigas leva nós a pensar que cada vez o mundo está mais violento e os Estados Unidos está querendo voltar para ter a Terceira Guerra Mundial de novo, e isso tá dando uma corrupção no mundo muito grande, e as pessoas estão levando isso a achar que Jesus já está voltando, porque Jesus disse que quando ele voltasse teria guerras e o mundo ficaria meio distorcido, eu acho. E também violência e briga deixa as pessoas magoadas, e Deus fala que ficar com raiva de uma pessoa ou meio que esquecer dela por causa disso é como se tivesse matado aquela pessoa. Sim. E assim, essa questão da violência dentro de casa, por exemplo, o marido brigar com a mulher na frente dos filhos, enfim, seja na frente ou não, você acha correto? Não, tem um tópico também que eu queria falar, que tipo, mulher bater em homem, não, homem bater em mulher. Isso é errado, e também não quer dizer que mulher pode bater em homens. Os dois tá errado, porque o homem tem uma certa diferença de força da mulher. Mas também, crianças têm uma certa diferença de força das pessoas adultas, e mesmo assim os pais batem nas crianças. Sobre corrupção, Mariana, o que é que você diz? Você daria um cartão vermelho para corrupção? Sim, eu daria um. Fala no microfone. Sim, eu daria um cartão vermelho para corrupção, porque tudo que é errado deve ser punido da forma correta e pelas pessoas corretas. Ah, legal. Porque você querer fazer justiça com as próprias mãos nunca leva para o bom caminho. Olha só, no futebol tem um cartão vermelho e um cartão amarelo, mas aqui na Copa dos Valores nós criamos um outro tipo de cartão, o cartão verde, tá? E aí eu queria saber se vocês dariam um cartão verde, por exemplo, para arrumar o quarto. Vou começar com quem aqui? Com Noemi. Noemi, você daria cartão vermelho para aquela filha que quando se levanta, arruma o lençol da cama, deixa tudo organizado, não deixa brinquedo no chão? Você daria cartão vermelho ou cartão verde para essa pessoa? Sim. Por que arrumar o quarto merece um cartão verde? Porque além de deixar o quarto organizado, as pessoas também podem dar um bom palpite sobre a casa. E se você deixar os brinquedos no chão, alguma pessoa pode tropeçar e cair. Então também é uma questão de segurança, né? Então vou perguntar a você também, guardar os brinquedos depois de brincar merece um cartão verde? Merece, porque minha mãe disse que guardar os brinquedos depois de brincar, você não tá fazendo
se você vai querer fazer alguma coisa, aí você vai esquecer os seus brinquedos. Aí você pode ter dificuldade para Pode perder, encontrá-los. né? Aí minha mãe disse uma regra em casa que é assim: tudo que abre, fecha, tudo que suja, limpa. É uma regra lá, é? Pois quando eu for lá eu vou ter que saber dessa regra. Agora eu quero saber de Maria Luísa, saber ganhar sem zombar dos outros. Quando vocês estão brincando, por exemplo, que ganhou, há aquela coisa de ficar zombando da equipe que perdeu? Ou não? Não, isso é feio, ficar zombando dos outros. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que perdeu se sente mais triste ainda, porque a pessoa já fica constrangida de ter perdido para um time que poderia ter achado que o time que venceu não teria chance. Em vez disso, você pode ir lá e desejar boa sorte para a próxima vez que ela for jogar. E se ela for jogar até com os amigos, sem ser um jogo estadual ou sério e tal. Quando a minha sala nunca ganhou assim um prêmio nas interclasses. E eu não fico triste com isso, porque eu não ligo muito pra competição. Mas as pessoas da minha sala ficam tristes, sim. E aí, as pessoas do quinto ano lá, que na maioria ganhavam da gente, ficavam zombando da nossa cara. Não é certo, né? E aí teve uma menina da nossa sala que deu um soco na cara do menino, né? Então aí a gente já entra nesse número 4 aí, ó. Saber perder sem ficar brigando com raiva. Então quem fez isso, essa sua amiga, você não daria o cartão verde para ela. Soco não. Ela só reclamou com ela, talvez ter dado um tapa, eu não sei. Porque a gente ficou constrangido com isso e eu fui brigar e reclamar com as pessoas que ficaram falando essas coisas. Eu não fui lá toda desaforada falando de coisa delas e tal. Só falei que isso é errado. E zombar dos outros por talvez o que eles sejam. E por ter perdido numa coisa ou até correr mais rápido, deixa a pessoa mais constrangida do que já está. E é muito chato. Ok. Agora eu quero saber de Mariana. Você daria um cartão verde para aquela pessoa que não quer ganhar trapaceando? Sim, aí também já adentra a questão do fair play, né? Sim. O jogo limpo, sim. porque você não querer ganhar trapaceando, ok, perder não é legal, ninguém gosta de perder. Mas entre perder e você ganhar trapaceando, eu particularmente prefiro perder, porque você vai saber que aquela vitória não foi uma vitória limpa. Certo. Agora eu quero saber, por último, se você daria um cartão verde para aquela pessoa que é humilde, principalmente quando a gente ganha. Quando a gente ganha, a gente tem que ser bem humilde, né? Você daria cartão verde? Sim, porque a pessoa ser humilde também ajuda o time adversário a não se sentir tão abaixo. Muito porque bem. você ganhar e ficar, nossa, como vocês são ruins, a gente ganha de vocês. Muito bem. E outra coisa também, quando nós somos humildes, nós reconhecemos ali que, na realidade, quem fez a gente ganhar foi Deus. Deus é quem nos ajudou a ganhar e o mérito, toda a honra, toda a glória seja para Ele. Nós já estamos chegando ao final do programa Conexão Céu, mas nós vamos falar ainda do último tópico, que é sobre o técnico. A importância de ter uma pessoa que fique orientando, que fique ensinando, que fique mostrando qual deve ser o melhor caminho para que a gente consiga a vitória. No Brasil, nós temos um técnico que é um técnico que veio de fora. Ele é italiano. Alguém lembra o nome dele? É aquele lá dos cabelos brancos que as Isso, pessoas ficam mas não é o fazendo. pastor, não. Que fica fazendo uns vídeos dele. Que falando que ele. Que vídeo lá que não deixa o Neymar entrar no jogo. Aquele lá, o Hazard. O nome dele é Carlo Ancelotti. Eu só não sei se eu sei pronunciar o nome dele certo, corretamente. mas você falou certo. Então, como é importante, né? Aí eu vou perguntar a vocês, por que os jogadores precisam de um técnico? Porque
o técnico funciona como se fosse um professor. Sim. Para você aprender algo, você tem que ter alguém para te ensinar. E funciona, mas eu já sei. Ok, mas você precisa ser instruído qual é a melhor forma de você exercer aquilo para que no final você consiga alcançar os seus objetivos. Muito bem. E eu entendo que E o técnico sabe. existem pessoas nas nossas vidas que nos orientam quando nós estamos em dúvidas sobre algumas coisas, não é assim? Tipo, eles me ajudam a fazer as atividades. Só que um problema dos professores é que eles falam, se tiver dúvida, vem falar comigo. Ele contou uma história medieval de sei lá quantos anos atrás, que uma menina foi falar com eles, perguntou, e aí eles responderam e a menina aprendeu mais. Só que teve um dia que eu fui fazer uma pergunta que era besta pra minha professora de matemática, e ela perguntou pra sala inteira qual era a pergunta, e depois repetiu pra mim. É essa tal resposta. Ela perguntou para a sala inteira qual era a resposta. E mostrou pra todo mundo a Qual pergunta era? que eu tinha feito. Sim. Ok. Então nós temos aqui, os pais, eles são bons professores. Os próprios professores, ou melhor, os pais são bons técnicos. Os professores são bons técnicos. E nós temos um técnico principal que nos ensina muito. Quem eu estou falando? Deus. Deus. Também Deus temos o Espírito Santo. E Sim, Jesus. e temos também Jesus, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha só que coisa interessante. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós temos aqui uma necessidade de aprender, uma necessidade também de ensinar. E quando eu disse a vocês que Jesus é o grande mestre, não é? Porque ele nos leva até Deus, os seus ensinamentos, as suas orientações nos levam até Deus. Diz assim, teve uma vez que Tomé perguntou a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, este é o nosso melhor técnico, o técnico principal da nossa vida, que nos ensina o caminho certo, que nos ensina o caminho da vida e que nos faz nos encontrar com Deus. Hoje nós estamos terminando o Conexão Céu, que falou da Copa dos Valores, e eu vou agradecer a todas que estão aqui, que participaram de forma maravilhosa deste programa, e espero que a gente possa nos encontrar outras vezes para fazer outros programas Conexão Céu. Eu quero agora passar a oportunidade para Noemi para se despedir, para agradecer ou comentar alguma coisa sobre o programa. E tchau para todo mundo, pro pastor, Mariana, Maria Luísa, e tchau para todos que estão acompanhando este programa Conexão Céu. Coisa linda. Maria Luísa. Essa foi a primeira vez que eu fiz um Conexão Céu e foi bastante divertido. Eu tenho me mexido bastante, estou tentando ficar quieta, né? E eu também queria falar sobre uma coisa que fala sobre o programa que aconteceu, né? Que a gente deve, sim, botar isso em prática, que a gente aprendeu agora, que é respeitar as pessoas, não zombar delas, e também ser uma pessoa boa, justa, e quando errar, admitir o erro e não ficar escondendo para poder trapacear nas coisas. Muito bem. Tchau, pastor, tchau, Mariana, tchau, Noemi, e tchau a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que legal, que pelo menos o programa está dizendo para você que você deve colocar em prática aquilo que nós vimos aqui. Isso é muito positivo. Agora é com você, Mariana. Tchau, muito obrigada pela presença a todos que assistiram, que acompanharam o programa até o fim, e que vocês possam usar isso como lição para a vida, não só vocês, mas como todos nós. Amém. Então, estamos encerrando mais uma edição do Conexão Céu,
Copa dos Valores, e eu espero que, assim como todos nós que estamos aqui participando deste programa, tivemos a oportunidade de olhar para os valores e, assim como foi aqui falado por uma das participantes que gostaria de colocar em prática os valores que aqui foram colocados, espero que você também possa repensar nos valores para ser um verdadeiro campeão. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa Conexão Céu. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.